Muito boa noite, meus irmãos. Muito bom revê-los aqui nesta noite. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, não é? Hoje nós vamos praticamente aí encerrar a nossa série. Mas não precisa ficar com a testa franzida, porque isso não significa que eu não vou vir aqui no próximo domingo. Eu vou vir. Mas é que hoje nós vamos praticamente encerrar este assunto que estamos estudando, porque eu sempre digo que a última mensagem ela é um presente para você. Eu tenho certeza que você gosta de ganhar presente, por isso, principalmente vocês, alguns rostos que eu consigo identificar aqui, que estiveram aqui todos os domingos, não é, comigo. Então eu separo a última mensagem para que ela seja um presente para vocês. Um presente não meu, mas um presente de Deus, da palavra de Deus para você. Eu estava ouvindo ali o nosso irmão Carlito, não é? Cantar. E antes ele mencionou sobre aquelas pessoas que descansaram, não é? Que estão descansando no Senhor, amigos queridos, parentes, pessoas da mesma fé que nós. E eu me lembrei um pouquinho, viu, da mensagem da semana passada, aquilo que aconteceu ali, aquela experiência com a minha filha, mexeu muito comigo, não é? E eu quero fazer uma pergunta para você antes de começar, então. Você sabe quando é que você vai reencontrar essas pessoas? Você sabe quando é que você vai reencontrar os seus amigos queridos, parentes, familiares, pessoas que estão descansando no Senhor? Quando é que você vai encontrá-los? Quando Jesus voltar? É? Então eu vou dizer uma coisa para você. Não vai ser quando o Senhor Jesus voltar. Não vai ser. Não porque eles não estão salvos, não é isso. Mas vai ser em outro momento. E você sabe quando é? Você quer saber quando é? Quer? Então espera um pouquinho, que daqui a pouco eu vou mostrar para você quando é que você vai encontrar essas pessoas. Hoje nós vamos dar sequência aí nos nossos estudos, e nós vamos estudar, deixa ele colocar ali na tela cheia, pode colocar, isso. Nós vamos estudar hoje sobre os juízos finais de Deus que vão cair sobre esta terra, mas não sem antes você fechar os seus olhos e nós falarmos com Deus. Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos guiou, nos conduziu, nos deu entendimento para compreendermos esses eventos finais. E hoje que nós vamos praticamente encerrar esta série, vamos ver tudo o que vai acontecer até o momento da volta do Senhor Jesus a este planeta. Nós queremos, Pai, te pedir que o Teu Santo Espírito possa continuar nos impressionando, nos ajudando, nos iluminando para que compreendamos, e mais do que isso, para que Ele possa implantar essas coisas na nossa mente, no nosso coração, e possa nos fazer viver cada uma delas até o momento da sua volta. O Senhor perdoe os nossos pecados, Pai, que Ele não faça separação entre nós nesse momento, para que a Tua comunicação conosco seja plena. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Você pode abrir aí a sua Bíblia, por favor, no livro do Apocalipse, no capítulo 16. Eu quero ler um verso com você nesta noite. Apocalipse, capítulo 16. Eu quero ler com você o versículo 15. Todos encontraram? Apocalipse 16, versículo 15, a palavra de Deus diz assim: Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Esse é um texto bastante forte, bastante significativo e muito, muito interessante. E você sabe o que é que torna esse texto mais interessante? É o lugar onde ele está inserido aí na palavra de Deus.
esse texto está inserido exatamente antes da 7ª e última praga descrita no livro do Apocalipse. E isso que torna interessante, sabe por quê? O que é que João escreveu aí? Ele está dizendo assim, olha, vigie para que você não seja pego de surpresa pela volta de Jesus. Mas como assim? Como é que alguém ainda pode ser pego de surpresa pela volta de Jesus antes da 7ª praga? Como é que alguém ainda pode vigiar para ser salvo antes da 7ª praga? Nós não estamos aqui, e esse é o nosso 5º encontro, onde nós estamos estudando esse assunto, eventos finais. E eu não disse a vocês, desde o primeiro domingo, né, que nós estivemos juntos, e hoje nós vamos agora fazer um gráfico daquilo que estudamos, mas eu não disse a vocês que esses eventos finais, eles são apenas ponteiros indicadores, que apontam para algo muito maior do que todos eles juntos, que é o quê? A volta de Jesus? Eu disse isso. Nós vimos que, quando estudamos ali aquela tríplice aliança do mal, de Apocalipse 16:13, a união desses 13 espíritos imundos, semelhantes a rãs, catolicismo, protestantismo apostatado e o espiritualismo, nós vimos que isso é o último esforço de Satanás na tentativa de enganar o mundo. E mais do que isso, essa tríplice aliança, essa esfera ecumênica, o ecumenismo, isso que está sendo introduzido no mundo hoje, ele é mais do que um evento, que um acontecimento social ou religioso. Você sabe o que isso é? Se você lê o livro O Grande Conflito, na página 464, a senhora White fala que antes que Deus derrame sobre essa terra a chuva serôdia, o poder torrencial do Espírito Santo, ela diz que Satanás introduziria no mundo uma contrafação, uma falsificação da chuva serôdia. E essa contrafação já está aí. É exatamente isso que nós estudamos. A contrafação da chuva serôdia é o que você conhece hoje como pentecostalismo, neopentecostalismo e o carismatismo. Os nossos irmãos pentecostais carismáticos, eles estão exultando, achando que Deus está operando maravilhosamente através deles, mas a Bíblia e o espírito de profecia nos dizem que isso é obra de outro espírito. Isso é a contrafação de Satanás da chuva serôdia. Nós vimos isso. Nós vimos também que essa união espiritual dos cristãos, que já acontece neste mundo há mais de 100 anos, ela favoreceu um outro tipo de união nos Estados Unidos da América, que é a união política, e através dessa união política, uma coalizão cristã que existe lá, eles estão pressionando as forças governamentais para que façam duas coisas, para que mudem o conceito de liberdade religiosa e para que mudem a Constituição dos Estados Unidos da América para que possa haver uma união entre igreja e Estado. Quando essa união se concretizar, então a imagem da besta vai estar formada. E como resultado desta união, o que é que vai acontecer no mundo? Será promulgado, então, um decreto dominical. Um conjunto de leis que vai forçar os filhos de Deus a negar a guarda sistemática do sábado. E aquele que não se curvar perante esse decreto, aquele que não negar a guarda do sábado, o que é que vai acontecer com ele? Se ele... 464. Grande Conflito, 464. Este decreto dominical, quem não se curvar perante esse conjunto de leis que vai forçar você a negar a guarda do sábado, então não vai ter trabalho. Se não tem trabalho, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não compra, não vende. E aí vai entrar numa grande angústia. Nós vimos tudo isso. Nós vimos também que quando isso acontece, quando esse decreto é promulgado, o que é que Deus faz? Deus derrama o seu poder sobre os seus filhos. Deus derrama a chuva serôdia. A chuva serôdia, ela é um poder adicional. A senhora White fala isso. E quem é que pode receber um poder adicional? Senão aquele que já tem poder na sua vida. Todo aquele que vive uma vida de santificação, que tem o poder do Espírito Santo agora, vai receber esse poder adicional com uma dupla finalidade. Capacitar os filhos de Deus para de maneira sobrenatural terminarem a pregação do Evangelho e prepará-los para que eles passem incólumes, intocados pelo período que vem,
depois, pelo que vem pela frente. Nós estudamos que a chuva serôdia, ela vai ser a verdade, a palavra de Deus pregada com o poder do Espírito Santo, e isso vai intensificar algo que a Bíblia chama de sacudidura, ou joeiramento, ou peneiramento. Todo aquele que vive hoje dentro desta igreja, um cristianismo superficial, de aparência, que não tem um vivo e íntimo relacionamento com o Espírito Santo todos os dias da sua vida, através da oração, do estudo da Bíblia, do testemunho, não vive a mensagem que prega, ele não vai suportar essa verdade sendo pregada com poder, porque essa verdade vai exigir que ele renuncie a si mesmo. Ele vai ser levado pelo vento das falsas doutrinas, pelo vento das perseguições. Mas os lugares não ficarão vazios. Porque a mesma verdade que vai levar muitos para fora, é a mesma verdade que vai trazer muitos outros que estão lá hoje, lá fora, sendo enganados, sedentos por essa verdade, e eles vão vir aqui para dentro. Vai ser um processo de apostasia e de seleção. Deus vai separar o joio do trigo, Deus vai separar os verdadeiros adoradores dos falsos adoradores. Então, esse processo todo se chama o quê? Selamento. Todos, conscientemente ou pela imposição, vão ter que escolher de que lado vão ficar. Muitos vão estar selados com a besta. Lembra? O sinal na testa ou na mão direita representa ou você aceita conscientemente esse conjunto de leis, ou você vai se curvar a ele pela imposição, pela força. E outros vão estar selados com Deus. O selo de Deus é só na testa, porque Deus não força ninguém a nada. Você só aceita a Deus conscientemente, uma decisão sua. Deus não te obriga. E o alcance disso é um alcance global, mundial, é o que nós vimos, o alto clamor. A chuva serôdia vai dar poder à mensagem do terceiro anjo de Apocalipse 14, para que ela se transforme num alto clamor, ou seja, toda a terra vai ser iluminada com a glória do Senhor. Ninguém que está vivo nesses dias vai poder dizer, eu não sabia. Ninguém vai poder dizer isso. E quando isso acontecer, quando todos então tiverem tido oportunidade de tomar uma decisão consciente ao lado de Deus ou ao lado da besta, o que é que acontece? Então o Senhor Jesus se levanta e diz, está feito. É o fim do tempo da graça. É o fim desse período que nós chamamos de pequeno tempo de angústia. Não, a partir daqui, queridos, quem está salvo, quem está perdido, o julgamento acabou. A partir desse momento não há mais oportunidade de salvação. Não há mais oportunidade de arrependimento, de conversão, de transformação. Quem está salvo não se perde mais, e quem está perdido não pode mais ser salvo. Tudo isso nós estudamos. Agora, esse fim do tempo da graça, ele não somente marca o fim do pequeno tempo de angústia, como ele também marca o quê? O início do outro período que se segue, que é agora o período em que vai cair sobre este mundo o quê? As 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse, que nós chamamos de tempo de grande angústia. Quando você ver a primeira praga caindo, você pode estar certo que o tempo da graça fechou, acabou, não há mais oportunidade de salvação. E agora então o mundo vai mergulhar num grande período, um tempo de grande angústia como nunca houve, desde que houve nação sobre a face da terra. E o que vai causar esse período é exatamente o fato do Senhor Jesus lá no céu dizer, está feito. O Senhor Jesus termina, a partir daí, a partir do fim do tempo da graça, nesse tempo de grande angústia, você não tem mais um intercessor. O Espírito Santo vai ser retirado da terra. Nós vimos isso na semana passada. Por que você não tem mais um intercessor? Porque acabou a oportunidade de salvação, não há mais uma obra de mediação no céu. Mas isso não significa que você está sozinho, porque o seu intercessor agora é um general, é o grande comandante do exército do céu, e ele vai estar aqui nesta terra, ao teu lado, lutando por você.
O Espírito Santo será retirado da terra porque o trabalho do Espírito Santo é em conjunto com o trabalho de Jesus. E quando Jesus termina a intercessão, o Espírito Santo deixa de atuar na mente dos homens como o agente da conversão, o agente da transformação, o agente do arrependimento, mas dos filhos de Deus ele será retirado quando? Nunca. Com você ele vai estar sempre, inclusive nesse último período. E o Senhor Jesus se levanta para promulgar a sentença que o julgamento que acabou vai proferir sobre os ímpios. E as 7 pragas descritas no livro do Apocalipse são o castigo que esse julgamento vai proferir na terra. Mas esse castigo não é para os seus filhos. Esse castigo é para os ímpios, aqueles que perseguiam o povo de Deus, que perseguiam a Deus, os inimigos da verdade, da vontade de Deus. E nessa noite, meus irmãos, eu não quero gastar o meu tempo, nem o seu, explicando para você o que é exatamente cada uma dessas 7 pragas. Não. Porque eu quero levar você nessa noite a ter uma experiência mais profunda com Deus. Eu quero levar você a compreender o que é que vai acontecer com você aqui nesse período. Dependendo da escolha que você fizer esta noite. Eu quero que você compreenda o que é que vai acontecer com você quando fechar a porta da graça, dependendo daquilo que você escolher hoje, a partir de hoje. E agora então, nós chegamos a esse texto que nós lemos de João, Apocalipse 16:15, onde aqui exatamente antes da 7ª praga, João faz o quê? Ele faz uma exortação, ele faz um apelo, ele diz, olha, vigiem para que vocês não sejam pegos de surpresa pela volta de Jesus. Mas eu pergunto, depois de tudo isso que nós estudamos, como é que João pode exortar as pessoas aqui? Aqui ainda há oportunidade de salvação? Não. Aqui ainda há oportunidade de arrependimento, de transformação? Não. Mas então por que ele diz, vigia para não ser pego de surpresa? Quem é que proferiu essas palavras? Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia. Jesus, exatamente. Essas são as palavras de Jesus. Se você prestar atenção, esse texto de Apocalipse 16:15, ele é uma citação direta daquilo que está registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 24, do verso 42 até o verso 44, onde o Senhor Jesus exorta um grupo de pessoas a vigiar para não serem pegos de surpresa. Agora, mais importante do que você saber que foi Jesus quem disse essas palavras, é você saber para quem é que ele disse essas palavras. Você sabe para quem foi que Jesus disse essas palavras? Foi para os seus discípulos, foi para os seus apóstolos. Ele estava com eles no Monte das Oliveiras, e eles fizeram aquela dupla pergunta, que sinal vai haver da destruição do templo de Jerusalém, e que sinais vai haver da sua vinda? E o Senhor, então, Jesus responde agora esta pergunta, e falando sobre os sinais da sua vinda, o que é que ele faz? Ele pinta um retrato profético de como estaria o mundo nos dias que antecederiam a sua volta. O capítulo 24 do Evangelho de Mateus é um retrato profético pintado pelo Senhor Jesus, nos mostrando como é que estaria o mundo nos dias que antecederiam a sua volta. E no final desse retrato, o que é que ele faz? Ele diz essas palavras aos seus apóstolos: vigiem, para que vocês não sejam pegos de surpresa. E agora então, na sequência, capítulo 25, os 13 primeiros versos do capítulo 25, a parábola das 10 virgens, agora então o Senhor Jesus, através da parábola, ensina a eles o que é vigiar. E sabe como é que ele faz isso? Pintando outro retrato profético. É o mesmo sermão profético. Ele só mudou o foco. E agora ele começa então a pintar um retrato profético de como é que estaria a igreja nos dias que antecederiam a sua volta. Mas não qualquer igreja. A sua igreja. Irmãos, quantos e quantos sermões você já não ouviu aqui desse púlpito sobre o capítulo 24 do Evangelho de Mateus? Todo mundo adora falar sobre os sinais da volta de Jesus. Mas se tem um texto na palavra de Deus que você e eu deveríamos saber de cor e compreender plenamente, não é o capítulo 24,
mas são os 13 primeiros versos do capítulo 25, a parábola das 10 virgens. Porque aquelas 10 virgens estão representando, sabe quem? Esta igreja. Aquelas 10 virgens representam a igreja adventista do sétimo dia, a igreja pura e verdadeira de Deus, que estaria aguardando a sua volta. Essa igreja comparada a 10 mulheres virgens, sabe por quê? Porque uma mulher virgem é uma mulher pura. O Senhor Jesus está dizendo que a sua igreja é uma igreja pura, porque ela usa toda a Bíblia e somente a Bíblia, e não permite que a ideia particular de homem algum se sobreponha ao assim diz o Senhor. Ela é uma igreja pura porque ela está fundamentada na palavra de Deus e porque ela tem um contexto bíblico. Ela nasce em um contexto profético, assim como a Bíblia diz que seria. E ela guarda a vinda do noivo. Aparentemente nós podemos pensar que esse é um retrato bonito, mas não é. Porque o Senhor Jesus está dizendo que a sua igreja é uma igreja dividida. Onde parte dela é prudente. E parte dela é insensata ou louca. E por que louca? Por que insensato? Porque não vigia. Porque não vigia. E o Senhor Jesus então ensina a eles através dessa parábola o que é vigiar. Sabe o que é vigiar segundo a parábola das 10 virgens? É você ter um relacionamento íntimo, profundo e vivo com o Espírito Santo de Deus todos os dias da sua vida, através da oração, do estudo da palavra de Deus e do testemunho, ou seja, viver a verdade que você professa. Isso é vigiar. Mas eu pergunto a você, como é que nós podemos fazer isso aqui? Como é que nós vamos fazer isso neste momento para não sermos pegos de surpresa pela volta de Jesus? João colocou ali um texto que aparentemente está completamente fora do seu contexto. Você quer ver como é que esse texto parece estar fora do contexto? Como é que ele aparece aí na sua Bíblia? Ele está entre o quê? Está entre parênteses. Você sabe o que é que significa quando um texto está entre parênteses? Vou explicar. Um texto pode aparecer entre parênteses ou entre colchetes. Quando ele está entre colchetes, significa que ele está nos manuscritos mais recentes que foram encontrados, mas não está nos manuscritos mais antigos, ou seja, quando um texto está entre parênteses, a tendência é que ele tenha sido acrescentado na palavra de Deus ao longo dos anos. Está nos manuscritos mais recentes, mas não está nos antigos. Agora, quando aparece entre parênteses, é o contrário. Significa que está nos manuscritos mais antigos, mas não está nos manuscritos mais novos. O que é isso? Ele pode ter sido retirado do texto bíblico ao longo dos anos. Perceba que esse texto parece estar tão fora de contexto que até mesmo os copistas bíblicos, aqueles que copiaram e escreveram a Bíblia, entendiam que nesse momento não dá mais para vigiar, não há mais oportunidade de salvação, a ponto de retirarem esse texto dos manuscritos bíblicos que copiaram. Mas eu pergunto a você, por que é que ele está aí? O que foi que o apóstolo João viu acontecer com o povo de Deus durante a 7ª e última praga descrita no livro do Apocalipse, que fez com que ele se lembrasse do sermão profético de Jesus e a pedido de Jesus ele colocasse esse texto aí num lugar em que ele aparentemente está fora de contexto? O que foi que ele viu? Vamos considerar, vamos ver. E eu quero começar mostrando para você um texto que está no livro Educação, nas páginas 179 e 180. E a palavra de Deus diz assim: Anjos acham-se hoje a refrear os ventos das contendas, para que não soprem antes que o mundo haja sido avisado de sua condenação vindoura. Mas está se formando uma tempestade prestes a irromper sobre a terra. E quando Deus ordenar a seus anjos que soltem os ventos, haverá uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever. Desde pequeno, eu sempre ouvia dizer assim, que alguém, em algum lugar do mundo, em algum momento faria assim, ó, apertaria um botão. E ao apertar esse botão, então, uma grande bomba atômica seria disparada no mundo e isso destruiria toda a Terra. A senhora também ouviu, né?
Mas acontece, irmã, que esse texto aqui está dizendo, sabe o quê? Que Deus não permite que isso aconteça. Deus está segurando esses ventos das contendas para que o homem não se destrua totalmente nem esse planeta. Deus não permite que isso aconteça, pelo menos até que todos tenham sido avisados do quê? Da condenação vindoura, do juízo que está acontecendo hoje. Agora, quando todos forem avisados, quando essa mensagem se avolumar num alto clamor e todos ouvirem falar dela e tiverem tomado uma decisão consciente, ao lado de Deus ou ao lado dessa besta, então o que é que vai acontecer? Deus vai soltar esses ventos. E agora a senhora White diz que vai haver uma cena de lutas que nenhuma pena poderá descrever. Sabe o que ela está querendo dizer? Que vai ser uma cena tão terrível, que nem mesmo um profeta de Deus inspirado pelo Espírito Santo encontra palavras na linguagem humana para descrever esta cena. De tão cruel, de tão terrível que ela vai ser. Essa cena são as 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse. Agora, como é que isso vai acontecer? Como é que essas pragas vão cair no mundo? Então veja. Foi-me mostrado que os juízos de Deus, ou seja, as 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse, não viriam sobre eles, sobre os ímpios, diretamente da parte do Senhor, mas desta maneira. Eles, os ímpios, se colocam além de sua proteção. O Senhor adverte, corrige, repreende, indica o único caminho seguro. Então, se os que têm sido objeto de seu especial cuidado seguirem seu próprio rumo, independentemente do Espírito de Deus, se depois de reiteradas advertências resolverem fazer sua própria vontade, Ele, o Senhor, não encarregará seus anjos de impedirem os decididos ataques de Satanás contra eles, os ímpios. As pragas não vêm diretamente da parte de Deus. Mas como é que elas vêm? Deus corrige, Deus adverte, Deus repreende. O Espírito Santo de Deus fala à mente e ao coração de todos os homens para convencê-los do pecado, da justiça, do juízo, para mostrar aos homens qual é a correta vontade de Deus, qual é o caminho seguro. Mas ainda assim, o que é que os homens fazem? Preferem fazer a sua própria vontade, preferem andar nos seus próprios caminhos, preferem fazer aquilo que lhes dá prazer. E aí, com isso, estão se colocando além dos limites da proteção de Deus. E quando eles se colocam além dos limites da proteção de Deus, Deus não pode mais protegê-los. Agora, eles estão livres. O caminho está aberto para que Satanás tenha total domínio sobre a mente e sobre a vida dessas pessoas. E agora, então, ele vai poder fazer aquilo que ele sempre quis. Então, irmãos, o que são as 7 pragas descritas no livro do Apocalipse? Aqui está, na sequência desse texto. Livro Eventos Finais, página 139. Veja o que são as 7 pragas. É o poder de Satanás que está em atividade no mar e na terra, causando calamidades e aflições e arrebatando multidões para manter o domínio sobre sua presa. Deus usará seus inimigos como instrumentos para punir os que seguiram seus próprios e perniciosos caminhos, pelos quais a verdade de Deus tem sido deturpada, desfigurada e desonrada. O que são as 7 pragas? É o poder de Satanás que está em atuação neste mundo, sem a restrição do poder do Espírito Santo de Deus. Depois de Deus avisar, advertir, corrigir, o Espírito Santo está hoje atuando na nossa mente, no nosso coração, para nos mostrar a vontade de Deus, mas ainda assim o ser humano é rebelde e prefere fazer a sua vontade, e Deus não vai contender para sempre com o homem. Vai haver um momento em que o julgamento vai acabar, que todo o caso vai estar decidido, que todos vão ter feito a sua escolha, de que lado vão estar nesse conflito. E agora então, quando esse julgamento acaba, o Espírito Santo deixa de atuar como agente da conversão, deixa de atuar como agente do arrependimento, da transformação. E sem essa atuação, Satanás agora tem livre acesso à mente de homens e mulheres. E ele vai poder fazer o que sempre quis. E quando o Espírito Santo deixa de atuar como agente da conversão, da transformação e do arrependimento, agora então,
Deus traz juízo aos homens, porque essas nações, elas vão começar a se destruir a elas mesmas. Isso são as 7 pragas. E tudo isso vai acontecer por quê? Porque os homens rejeitaram o Espírito Santo de Deus. E a senhora White, ela diz isso em vários lugares, vários textos. Aqui mesmo nesse livro, aqui mesmo nessa página, ela diz assim: o Espírito de Deus insultado, rejeitado, injuriado, já está se retirando da terra. À medida que o Espírito de Deus se for afastando, a cruel obra de Satanás se efetuará em terra e mar. Ela diz isso no livro Grande Conflito, na página 614. Os ímpios passaram os limites de seu tempo de graça. O Espírito de Deus, persistentemente resistido, foi por fim retirado. Desabrigados da graça divina, não têm proteção contra o maligno. Isso são as 7 pragas. O Espírito Santo deixa de atuar como agente da conversão. Não vai mais atuar na mente de homens e mulheres para levá-los a Cristo. E agora então o caminho está livre para Satanás. Essas são as 7 pragas. E veja qual é o alcance. Você acha que essas pragas vão cair sobre o mundo inteiro? Não. Não vão cair sobre o mundo inteiro. Veja, o Grande Conflito, páginas 628 e 629. Essas pragas não são universais. Ao contrário, os habitantes da terra seriam inteiramente exterminados. Contudo, serão os mais terríveis flagelos que já foram conhecidos por mortais. Irmãos, por que você acha que o decreto dominical é o último aviso especial de Deus para você? Para quê? Para que você saia dessa grande cidade e vá para uma cidade pequena. Por quê? Por que você acha? É justamente porque são sobre as grandes cidades que vão cair as pragas. Porque nas grandes cidades, onde existe uma grande aglomeração de pessoas, Satanás encontra menos resistência para impor os seus planos. Onde existe grande aglomeração de pessoas, Satanás encontra menos resistência para ter acesso à mente das pessoas. E através desses homens ímpios e mulheres que vivem em grandes cidades, ele faz com que o pecado atinja o limite da sua iniquidade. E é exatamente sobre estas grandes cidades que vão cair essas pragas, porque é nessas cidades que vão haver essas lutas, essas destruições. Por isso Deus não quer que você esteja aqui. Ele quer que você esteja longe e protegido, abrigado contra isso. E isso vai demorar quanto tempo? E sim, aqui está. Apocalipse 18, verso 8. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos. Morte, pranto e fome será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus, que a julgou em um só dia. Isso representa quanto tempo? Até 1 ano. Mas não significa 1 ano, por 2 motivos. Existem alguns pastores que, infelizmente, estão pregando que esse período vai ser um período de 3 anos e meio. Isso não é verdade. Não existe nada, absolutamente nada na palavra de Deus que diga isso. Por 2 motivos. Primeiro, 1 ano na Bíblia, 1 dia na Bíblia significa quanto tempo? 1 ano. Só que você tem que se lembrar que a contagem dos judeus é uma contagem inclusiva. O que é que isso significa? O que foi que o Senhor Jesus disse quando ele esteve aqui? Olha, destruam esse templo e eu o reerguerei em quantos dias? 3 dias. Se referindo aos 3 dias que ele permaneceria na sepultura. Mas Jesus ficou 3 dias na sepultura? Não. Ele ficou parte da sexta-feira, poucas horas, porque ele morreu perto da hora do pôr do sol. Ficou todas as horas do sábado, porque ele repousou conforme o mandamento. E ele ressuscitou nas primeiras horas do domingo. Ficou pouco mais de 1 dia. Mas para o judeu, ele ficou quantos dias? 3, porque a contagem do judeu é inclusiva. Se pegou algumas horas da sexta, para o judeu é 1 dia. O sábado é 1 dia. E algumas horas do domingo, 1 dia. Então essas pragas poderão cair em até 1 ano. Mas nós não temos como dizer que será 1 ano. Pode ser 1 mês, pode ser 2 meses, pode ser 3 meses, pode ser 1 ano. Nós não podemos dizer, porque a contagem é inclusiva e pelo segundo motivo. Porque desde o dia 22 de outubro de 1844 para cá, não existe mais nenhuma profecia na Bíblia de tempo cronometrado. Quando você lê Apocalipse 10,
João comeu aquele livrinho, né, que era doce aqui na boca e se tornou amargo aqui no seu estômago, se referindo à profecia das 2.300 tardes e manhãs. Um pouquinho antes, no verso 6, o que é que diz Apocalipse? E já não há mais demora. A palavra demora, a palavra grega traduzida por demora é a palavra cronos. E cronos significa tempo cronometrado. Jesus está dizendo assim, olha, depois que esse livrinho que era doce, a mensagem da minha volta se tornar amargo, já não há mais cronos, já não há mais nenhuma profecia de tempo cronometrado. Por isso que quando estudamos sobre o pequeno tempo de angústia, nós não temos como dizer quanto tempo ele vai demorar. Por quê? Porque não há cronos, mas sabemos que será breve. Por isso que quando falamos sobre as 7 últimas pragas, nós não temos como dizer quanto tempo elas vão demorar. Por quê? Porque não há cronos, não há tempo cronometrado, mas sabemos que será no máximo 1 ano. Essas são as informações que a Bíblia nos dá. Agora, mais importante do que você saber o tempo que vai demorar isso, é você saber o que é que vai acontecer nesse período. Amigos, as 7 últimas pragas descritas no livro do Apocalipse, elas são em muitos aspectos semelhantes com as 10 pragas que caíram sobre o Egito. Ambas, tanto as 7 pragas do Apocalipse quanto as 10 pragas do Egito, não é? Ambas são uma demonstração da superioridade, da autoridade e do poder de Deus. Ambas terminam com a derrota definitiva dos homens que insistiam em desafiar a Deus. Ambas culminam com a libertação do povo de Deus de uma situação onde de outra forma não seria possível. Ambas são uma demonstração da justiça de Deus e trazem honra e glória ao seu nome, e mais do que isso. Embora as 10 pragas do Egito estejam escritas numa linguagem literal, porque é um relato histórico, e as 7 pragas do Apocalipse estejam escritas numa linguagem simbólica, porque é um relato profético, eu lhes garanto, ambas têm um cumprimento total e dolorosamente literal. Ambas. Hoje existe uma ferramenta tremenda que a cada dia que passa tem comprovado a veracidade da Bíblia, que é a arqueologia. Mas infelizmente nem tudo que a arqueologia descobre é vinculado nos meios de comunicação, porque não há interesse. Mas tudo que a arqueologia descobre está à disposição, é só você ir pesquisar. E você sabia que existe um documento que foi encontrado nas escavações no Egito Antigo, escrito por um sacerdote egípcio? E nesse documento, esse sacerdote ele está meio que escrevendo ali uma carta ao seu deus Horus. E lá ele está questionando esse Deus por causa de algumas coisas que estavam acontecendo no Egito nos seus dias. E você sabe o que é que ele descreve ali? As 7 primeiras pragas do livro do Êxodo, assim como estão descritas na palavra de Deus. Isso significa que esse sacerdote estava vivendo nos dias dessas pragas. E o fato dele ter descrito exatamente como na Bíblia significa que elas tiveram um cumprimento literal. Mal sabia ele que ainda viriam mais 3 pela frente. Cada uma dessas pragas que caíram sobre o Egito serviram para mostrar quão falsa eram as pretensões da religião egípcia. Quão falso eram os deuses do Egito. Quão vão foi para aquelas pessoas confiar nesses deuses. Cada uma dessas pragas atacou diretamente um dos falsos deuses egípcios. E cada uma delas teve um cumprimento literal. E com as 7 pragas do Apocalipse não é diferente. Cada uma delas vai servir para mostrar ao mundo quão falsas são as pretensões dessa falsa religião ecumênica que está sendo implantada no mundo hoje. Quão falsos são os líderes e o Deus que está por trás dessa religião. Quão vão é para as pessoas confiar nela. Cada uma dessas pragas vai atacar um dos aspectos dessa falsa religião. E cada uma delas vai ter um cumprimento total e dolorosamente literal. Eu vou explicar a primeira praga, para você entender isso que eu estou dizendo.
Primeira praga aqui, Apocalipse 16:2 diz assim: Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a sua taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Não vai haver um anjo literal voando pelo céu, carregando uma taça literal na mão e derramando um composto químico literal sobre homens que tenham um sinal literal na testa ou na mão, colocados por uma besta literal. Não vai haver uma mulher prostituta, vestida de vermelho, bêbada, com uma taça de vinho na mão, sentada em cima de um dragão vermelho de 7 cabeças e 10 chifres, colocando um chip em você. Tudo isso é simbólico. Agora, os homens sobre quem vai cair esse composto simbólico, esses homens são completamente literais. E o sofrimento que eles vão ter, da mesma forma, vai ser completamente literal. E esta praga vai atacar um aspecto da falsa religião. E que aspecto é esse que ela vai atacar? Lembra que nós estudamos aqui sobre essa tríplice aliança do mal? Lembra que nós estudamos aqui sobre os milagres de hoje? O que é que Jesus disse sobre os milagres de hoje? São um sinal do fim da sua volta, são a marca da falsidade e são enganosos. Por quê? Porque falsos profetas usam o nome de Jesus, mas o poder que eles usam para fazer esses milagres não é o dele. Então hoje as pessoas ficam doentes, correm para essas religiões buscando o quê? A cura. Mas quando essa primeira praga cair, eles vão correr para lá, mas sabe o que vai acontecer? Não vão poder ser curados. Então a primeira praga ataca esse aspecto da falsa religião. Cada uma dessas pragas vai servir para mostrar quão falsos são os aspectos dessa falsa religião idólatra que foi colocada no mundo hoje. E ela vai servir para mostrar aos homens que quando eles perseguiam o povo de Deus e lutavam contra o povo de Deus, na verdade eles estavam lutando e perseguindo o próprio Deus, a verdade da palavra de Deus. Mas ainda assim os homens não se arrependem dos seus pecados, não voltam atrás, continuam e aumenta a perseguição. Por isso essas pragas também vão deixar patente perante o universo qual é o verdadeiro espírito que atua sobre os adoradores da besta, da sua imagem. Qual é o verdadeiro caráter deles? É a desobediência, é a rebelião, é a ousadia. Elas também vão mostrar que o joio será sempre joio e que a justiça de Deus é evidente ao destruí-los. E mais ainda, elas também vão revelar perante todo o universo qual é o verdadeiro caráter dos verdadeiros adoradores, dos filhos de Deus. Sabe por quê? Porque algo vai acontecer com os filhos de Deus durante a segunda praga. E o que é que vai acontecer com eles? Então, é isso aqui. Decreto de morte. Lembra que eu falei que haveria um outro decreto após o decreto dominical? Vamos atualizar o nosso gráfico. O decreto de morte vai acontecer aqui, durante a segunda praga. E como é que eu sei disso? Como é que eu sei que é durante a segunda praga? Então, pensa comigo. Primeira praga, uma chaga maligna, úlceras, feridas internas e externas, que vai fazer com que as pessoas tenham febre, os olhos vão apodrecer nas órbitas, a língua vai apodrecer na boca, tremenda chaga maligna. A segunda praga, o mar se transforma em sangue. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Você acha que isso é possível? Você acha que é possível o mar se transformar em sangue? Então veja. Eu vou mostrar uma coisa para você que não é um desenho feito no Photoshop. É uma foto. Você está vendo essa foto? Eu vou chegar mais perto para você ver. Olha aqui, ó. São homens, estão aonde? Num barco e estão pescando golfinhos. Olha a cor da água. Olha aqui, ó. Olha a praia. Sabe onde é isso? Isso é Taiji, no Japão. Isso acontece lá todos os anos. A morte de uns poucos golfinhos já é suficiente para deixar a água do mar desse jeito. Agora imagine uma catástrofe global de proporções, não é, que destrua toda a vida marinha da Terra. Como é que vai ficar o mar? É assim que ele vai ficar. Os oceanos são a parte menos conhecida do planeta pelo homem. O homem não conhece nem 10% dos oceanos. A cada dia a ciência descobre novas formas de vida no mar.
Imagine toda a vida marinha perdendo, sendo extinguida, acabando, morrendo, sendo destruída. O mar vai ficar assim, vai se transformar em sangue, um cheiro terrível. E agora vem a terceira praga. A terceira praga vai acontecer a mesma coisa com todas as fontes de água doce. Todos os rios, todos os lagos. Não vai haver mais água doce no planeta. E o que é que o anjo diz sobre a terceira praga? Aqui está, Apocalipse 16, de 5 a 7. Então ouvi o anjo das águas dizendo: Tu és justo, tu que és e que eras, o santo, está falando de Deus o Pai, pois julgaste essas coisas. Porquanto derramaram sangue de santos e de profetas, também sangue lhes tem dado a beber, são dignos disso. Ouvi do altar que se dizia: certamente, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O anjo agora diz assim: olha, porque derramaram o sangue de santos e de profetas, agora o Senhor dá água a ele, dá sangue a eles a beber. A terceira praga acontece, sabe por quê? Porque derramaram o sangue dos filhos de Deus. Mas como assim? Como assim? Isso aqui não está falando de 1260 anos de perseguição. Não é disso. Deus não vai punir esses homens aqui pelo que a Igreja Católica fez durante a Idade Média. Não é disso que está falando. Está falando de 7 pragas. Mas como assim derramaram o sangue dos filhos de Deus durante as 7 pragas? Nós não vimos na semana passada que durante esse período você vai ter um general lutando ao seu lado? Que o Espírito Santo vai estar com você? Então como é que vão derramar o seu sangue? Como assim? Hoje, Deus permite que seus filhos sejam perseguidos e até mesmo mortos, porque o sangue de um cristão, quando é derramado, ele se transforma em semente e através disso muitos outros são alcançados e salvos. Mas quando fechar a porta da graça, Deus não permite mais que o sangue de nenhum filho seu seja derramado, porque senão ele seria desonrado com isso. Mas então como assim? A terceira praga vem porque derramaram o sangue dos filhos de Deus durante esse período. É simples. Lembra que o homem vê o exterior, mas Deus olha o quê? O coração. Deus não vai permitir que o sangue dos seus filhos seja derramado. Mas pelo fato desses homens decretarem a morte dos seus filhos, para Deus é como se eles já tivessem derramado o seu sangue. E quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é o próprio Deus, através da inspiração profética. E os rios e fonte das águas se tornaram em sangue. Terríveis como são esses castigos, a justiça de Deus é plenamente reivindicada. Declara o anjo de Deus: justo és tu, ó Senhor, porque julgaste estas coisas. Visto como derramaram o sangue dos santos e dos profetas, também tu lhes deste o sangue a beber, porque disto são merecedores. Veja que a senhora White aqui está falando exatamente da terceira praga. E veja agora o comentário. Condenando o povo de Deus à morte, são tão culpados do crime do derramamento de seu sangue, como se este tivesse sido derramado por suas próprias mãos. Deus não vai permitir que derramem o seu sangue. Mas só pelo fato de terem condenado você à morte, para Deus eles já são culpados, como se tivessem derramado o seu sangue. Você não precisa ter medo. Você vai estar selado com Deus. Você é propriedade dele, ninguém toca num fio de cabelo seu. E isso vai acontecer quando? Só pode ser durante a segunda praga. Aqui está. Estas pragas, livro Primeiros Escritos, página 36 e 37. Estas pragas, ou seja, a primeira praga e a segunda praga, estas pragas enfureceram os ímpios contra os justos, pois pensavam que nós havíamos trazido os juízos divinos sobre eles, e que se pudessem livrar a terra de nós, as pragas cessariam. Saiu um decreto para se matarem os santos durante a segunda praga. E agora então a terceira praga, porque eles são culpados, Deus dá a eles sangue a beber. Então por isso que esse decreto de morte é na segunda praga. Agora, não é só isso que esse texto diz. Esse texto também diz mais uma coisa. E o que é? O que fez com que estes, os santos, clamassem dia e noite por livramento. Esse foi qual tempo? O tempo da angústia de Jacó. Vamos atualizar o nosso gráfico. O decreto de morte, que vai ser promulgado na segunda praga,
vai marcar o início do tempo de angústia de Jacó, que vai durar até aqui, a 7ª praga. Por que vai durar até aqui? Já vou te dizer. Antes eu vou dizer o que é a angústia de Jacó. A angústia de Jacó é uma angústia espiritual. Não é angústia por medo da morte. Mas sabe por que essa angústia vem? Porque durante todo este período aqui, meus amigos, Satanás, ele vai acusar os filhos de Deus como se eles fossem merecedores do mesmo castigo que Satanás. E agora então, quando é promulgado um decreto de morte contra os filhos de Deus, eles vão entrar numa tremenda angústia. Mas a angústia que eles vão ter não é por causa da morte, mas sabe qual que é? Eles vão temer não terem se arrependido de todos os pecados e não terem confessado a Deus, vão temer não ter a proteção de Deus nesse momento, porque, veja, neste momento aqui, o Filho de Deus não está mais sob provação, o julgamento acabou, você já está salvo. Mas tem um detalhe, você ainda não sabe disso. Satanás ainda não sabe disso. O julgamento acabou, mas o resultado do juízo ainda não foi revelado ao universo. Por isso, quando é promulgado o decreto de morte, você entra em angústia. Mas é uma angústia espiritual. Aqui está. Acusando Satanás, o povo de Deus, por causa de seus pecados, o Senhor lhe permite que os prove até o último ponto. Sua confiança em Deus, sua fé e firmeza serão severamente postas à prova. Espera destruir-lhes a fé de tal maneira que cedam às suas tentações, desviando-se de sua fidelidade para com Deus. Embora o povo de Deus esteja rodeado de inimigos que se esforçam por destruí-lo, a angústia que sofrem não é, todavia, o medo da perseguição por causa da verdade. Receiam não se terem arrependido de todo pecado e que, devido a alguma falta, não se cumpra a promessa do Salvador: eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo. Apocalipse 3:10. É uma angústia espiritual. Será que Deus está comigo? Será que eu tenho a proteção de Deus? Será que eu confessei e arrependi e abandonei todos os meus pecados? Eles já estão livres, estão salvos, mas não sabem ainda disso. Ninguém sabe. Satanás não sabe. Por isso Satanás os acusa e por isso eles entram em uma angústia, temendo não terem a proteção de Deus. Mas não vão desfalecer na fé. Afligem-se perante Deus, indicando o anterior arrependimento de seus muitos pecados e reclamando a promessa do Salvador, que se apodere de minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Isaías 27:5. Sua fé não desfalece por não serem suas orações de pronto atendidas. Sofrendo embora a mais profunda ansiedade, terror e angústia, não cessam as suas intercessões. Apoderam-se da força de Deus, como Jacó se apoderara do anjo, e a linguagem de sua alma é: não te deixarei ir, se me não abençoares. Que foi a angústia de Jacó. Você conhece a história? Jacó, ele usurpou o direito de primogenitura do seu irmão e agora o seu irmão queria matá-lo. E ele então foge. E muitos anos depois, quando ele já tinha mulher, filhos, quando ele já tinha família, quando ele já tinha bens, ele resolve voltar para se reconciliar com seu irmão. E chega a notícia para ele de que seu irmão saiu com homens para matá-lo. E agora então ele está lá à noite em oração. E ele percebe que tem alguém perto dele. Quem é que ele pensa que é? Ele pensa que é o seu irmão. E agora então ele se agarra ali naquele que ele imaginava que fosse seu irmão e começa a lutar com ele. Mas logo ele percebe que não era Esaú, era quem? Jesus. E agora sabe o que ele faz? Ele se agarra em Jesus e ele diz assim: Senhor, eu não vou deixar o Senhor ir enquanto o Senhor não me abençoar. Eu não vou deixar o Senhor ir enquanto o Senhor não me der a certeza de que vai estar comigo no encontro com meu irmão. Eu não vou deixar o Senhor ir enquanto o Senhor não me der a certeza que eu estou debaixo da sua proteção. Essa é a angústia de Jacó. Essa é a angústia que os filhos de Deus vão ter. Senhor, vão me levar para a morte. Eu não vou deixar o Senhor ir, eu não vou parar de orar, não vou parar de clamar, enquanto o Senhor não me der a certeza de que me perdoou, enquanto o Senhor não me der a certeza de que está comigo e de que eu tenho a sua proteção. Essa é a angústia de Jacó. E é evidente que o inimigo, ele vai se esforçar para que esse decreto seja cumprido.
e para que os filhos de Deus sejam mortos. E você sabe o que é que ele vai fazer para atingir esse objetivo? Você sabe? Aqui está, olha o que é que ele vai fazer. Ele vai introduzir outra contrafação. Ele vai imitar a volta de Jesus. E sabe quando é que isso vai acontecer? Aqui, ó. Durante a sexta praga, Satanás vai imitar a volta de Jesus. Durante todo esse período, Satanás vai levantar os seus representantes na terra, através daqueles 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. E muitos vão aparecer fazendo falsas curas, falsos milagres, outros vão dizer, eu sou o Cristo. O que foi que Jesus disse? Olha, muitos virão dizendo ser o Cristo, eis que o Cristo está aqui, eis que o Cristo está ali. Não creiam, isso é um engodo, é uma falsificação, é uma contrafação. Mas o auge dessa contrafação vai ser quando o próprio Satanás aparecer aqui, transfigurado na pessoa de Jesus Cristo, e isso vai ser durante a sexta praga. Veja por quê. Terríveis cenas de caráter sobrenatural logo se manifestarão nos céus, como indício do poder dos demônios, operadores de prodígios. Os espíritos diabólicos sairão aos reis da terra e ao mundo inteiro para segurá-los no engano e forçá-los a se unirem a Satanás em sua última luta contra o governo do céu. Mediante esses agentes serão enganados tanto governantes como súditos. Pensa comigo. Primeira praga, chaga maligna. Segunda praga, o mar se transforma em sangue. Terceira praga, as fontes de água doce se transformam em sangue. Quarta praga, o sol vai se aquecer. O livro do profeta Isaías, capítulo 30, verso 26, diz assim, a luz do sol será como a luz da lua. A luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior. Isso não significa que você vai pegar a temperatura da terra hoje e multiplicar por 7, não. Porque o número 7, na profecia do Apocalipse, significa, sabe o quê? Significa a plenitude. 7 é plenitude. Quando você vê lá 7, Espírito de Deus está falando da atuação do Espírito Santo na sua plenitude. Quando diz que o sol vai se aquecer 7 vezes mais, diz que ele vai se aquecer na sua plenitude. Vai ser um calor terrível. A Bíblia diz que os homens vão se queimar com o calor do sol. Você já imaginou? Já pensou as coisas pegando fogo assim, sozinhas? Hoje já acontece isso, às vezes, em fábrica de colchão. A espuma tem uma reação química ali que ela entra em combustão espontânea. Dependendo da temperatura, ela pega fogo sozinha. Imagine as pessoas se queimando por causa do calor do sol. Terrível. E agora então vem a quinta praga. E veja a descrição da quinta praga. Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas. A quinta praga tem um endereço. E qual é o endereço? O trono da besta. Isso não significa que vai cair só sobre o papado, não. Porque o trono da besta aqui representa, sabe quem? Todos os líderes dessa tríplice aliança ecumênica que fizeram com que as pessoas perdessem a salvação. Todos eles, chegou a hora deles serem castigados. Imagina o que vai acontecer com eles. Eles vão estar saindo de uma luz que quase os cega e vão entrar numa escuridão tremenda. Mas a escuridão não é só a ausência de luz. A escuridão também é a ausência, sabe do quê? De calor. Imagina. Uma luz que cega, um calor que queima, e agora mergulha numa escuridão, num frio congelante. Isso vai ser terrível. Só que não vai acontecer com todos. Vai acontecer aonde? Tem um endereço, o trono da besta. Apenas os líderes dessas agências é que vão sofrer. E sabe agora o que as pessoas vão pensar? As pessoas vão estar olhando para isso e vão dizer assim, espera um pouquinho, tem alguma coisa errada aí. Como assim isso está acontecendo com eles? Eles não são os líderes das igrejas? O Papa mesmo não diz que é o representante supremo de Deus na terra? Mas como assim? Agora ele está sofrendo mais do que eu até? Tem alguma coisa errada aí. As pessoas vão começar a perceber que tem alguma coisa errada
com esse complexo religioso, com esses líderes. E aí então, sabe o que acontece, irmão? A sexta praga. Derramou o cesto a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas secaram, para que o caminho estivesse preparado para a vinda dos reis do Oriente. Onde é que as águas secaram no rio Eufrates no passado? Babilônia. Ciro, um tipo de Jesus, o libertador do povo de Deus, ele desviou o curso do rio Eufrates para que ele pudesse passar por baixo da muralha de Jerusalém. Jerusalém tinha duas muralhas, uma que cercava a cidade. Jerusalém não, Babilônia. Babilônia tinha duas muralhas, uma que cercava a cidade e outra externa que passava por cima do rio Eufrates para que o rio entrasse e irrigasse a cidade. Ciro desviou as águas secaram, mas quando ele chegou lá, sabe o que é que tinha ali? Tinha grades, tinha portões. Só desviar o curso da água não era o suficiente para ele entrar na cidade. Mas sabe o que aconteceu? Belsazar era um rei tão impopular que Babilônia perdeu o apoio que tinha. As pessoas de dentro da cidade abriram aqueles portões para que Ciro entrasse. Babilônia perdeu o apoio popular. E é exatamente isso que vai acontecer aqui, a sexta praga. Quando você vê essa mulher prostituta, escrito na sua testa Babilônia, no capítulo 17, sobre o que ela está sentada? Sobre muitas águas. As águas do rio Eufrates vão se secar. Ela está sentada sobre as águas, ou seja, essas nações, esses povos, esses reis, esses súditos, é que dão sustentação para ela. Então ela vai começar a perder o apoio dessas pessoas. E aí então Satanás agora, o que é que ele faz? Ele envia os seus agentes. Levanta homens na terra e mulheres que vão fazer curas, milagres, vão dizer ser o Cristo. Mas o auge da contrafação é quando ele mesmo aparece aqui dizendo ser o Cristo. Levantar-se-ão pessoas pretendendo ser o próprio Cristo e reclamando o título e culto que pertencem ao Redentor do mundo. Efetuarão maravilhosos prodígios de cura, afirmando terem recebido do céu revelações que contradizem o testemunho das Escrituras. Como ato culminante no grande drama do engano, o próprio Satanás personificará Cristo. A igreja tem há muito tempo professado considerar o advento do Salvador como a realização de suas esperanças. Assim, o grande enganador fará parecer que Cristo veio. Em várias partes da terra, Satanás se manifestará entre os homens como um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se à descrição do Filho de Deus dada por João no livro do Apocalipse, no capítulo 1, do verso 13 ao verso 15. Olha, o grande conflito, página 624. E isso vai ser na sexta praga. Porque a sexta praga também é direcionada ao trono da besta. Também é sobre os líderes das agências que fizeram as pessoas perder a salvação. Eles vão perder o apoio popular e isso vai trazer eles uma tremenda baixa no seu moral. E agora então o próprio Satanás vem a essa terra, personifica aquilo para levantar o astral da sua tropa, para manter os reis e as pessoas sobre o seu domínio, para que essas águas não sequem. E ele vai andar por aí como Jesus andou, vai pregar a palavra de Deus de maneira, ele vai fazer curas, milagres semelhantes ao que Jesus fazia, semelhantes. Porque vai ser pelo poder dele, não pelo poder de Deus. Ele vai pregar como Jesus pregava, semelhante. Porque ele vai dizer muitas verdades, mas dentre elas o que é que ele vai fazer? Vai misturar a mentira. E dentre as coisas que ele vai dizer, você sabe o que é que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, olha, sabe por que essas pragas estão caindo? É por causa daquele povinho rebelde, radical, fundamentalista. Aquele povinho lá está blasfemando o meu nome, sabe? Porque eles não me reconhecem como Deus. Eles não reconhecem a minha autoridade sobre a morte. Eu autorizei a minha igreja a mudar o dia de guarda do sábado para o domingo, como honra a minha ressurreição, como honra a minha autoridade sobre a morte. Mas aquele povinho rebelde lá não reconhece isso. Estão blasfemando o meu nome. Olha, vocês até que foram bem. Perceberam isso, prenderam eles, condenaram eles à morte. Mas onde é que eles estão? Estão lá vivos ainda. Enquanto eles estiverem vivos, a minha ira não vai passar, porque eles estão blasfemando o meu nome. Vamos executá-los.
O Grande Conflito, página 624, 625. Declara que aqueles que persistem em santificar o sétimo dia estão blasfemando de seu nome pela recusa de ouvirem seus anjos, a eles enviados com luz e verdade. Veja, queridos, é este poderoso engano quase o quê? Quase invencível. Semelhante aos samaritanos que foram enganados por Simão o Mago, as multidões, desde o menor até o maior, dão crédito a esses enganos, dizendo, essa é a grande virtude de Deus, Atos 8:10. Ele vem aqui para manter o apoio e para executar o Filho de Deus. Então agora marca-se o dia e a hora para se matar o povo de Deus. E quando esse dia chega, todos os filhos de Deus são levados ao mesmo lugar. E eu posso imaginar eles sendo colocados assim, um ao lado do outro, numa grande fila, quilômetros e quilômetros de filhos de Deus. E na frente deles, sabe o que é que vai haver? Homens. Homens instigados por Satanás. Homens fortemente armados. Cada um com a sua arma em punho, com o dedo no gatilho, tendo na mira a testa de um dos filhos de Deus. E agora então, quando o arqui-enganador levanta o seu braço e dá ordem, sabe o que acontece? Nem mesmo o som de um único tiro disparado é ouvido por quilômetros e quilômetros de distância. Mas o único som que se ouve é o tilintar das armas que estavam apontadas para os filhos de Deus caindo pelo chão e se espedaçando. Os homens não acreditam no que vem. Começa a 7ª e última praga. A terra vai sofrer uma saraivada. A Bíblia diz que pedras do peso de cerca de 1 talento vão cair sobre a terra. Sabe quanto pesa 1 talento? Entre 40 e 45 quilos. Você já imaginou como que sacos de cimento caindo do céu sobre esses homens? Não é só isso. A terra vai entrar em convulsão. Um grande terremoto vai atingir todo o planeta. Com o terremoto vem os tsunamis. Ilhas inteiras vão ser submergidas, cidades litorâneas completamente desaparecidas, a geografia da terra muda. Os poderes do céu serão abalados. O céu se abre e fecha, se enrola e se desenrola como um pergaminho. Nuvens densas e negras chocam-se por toda parte. E por dentre essas nuvens densas e negras, abre-se um clarão. E emana por ele o brilho da cidade de Deus, a cidade santa, a Nova Jerusalém. Sabe o que está acontecendo? Sabe quem chegou? Miguel chegou. O seu general, o seu comandante. Ele veio com todo o seu exército. E sabe por quem que ele vai lutar agora? Por você. E sabe como é que começa essa batalha? É a batalha do Armagedon. Sabe como é que ela começa? Sabe como é que Miguel começa a lutar para defender o seu povo? Desse jeito aqui, ó. Já ouviu falar disso? Ressurreição especial? É aqui que ela vai acontecer. Aqui, ela vai marcar o fim da angústia de Jacó, porque com a ressurreição especial, as suas orações vão começar a ser atendidas. Sabe onde é que está isso na Bíblia? Daniel 12, verso 2. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Queridos, vamos analisar essa ressurreição. Essa ressurreição vai ser uma ressurreição parcial, porque o texto diz muitos e não todos. E vai ser uma ressurreição mista. Por quê? Porque uns vão ressuscitar para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Será que essa ressurreição pode ser a primeira? Na primeira ressurreição, na volta de Jesus, quem é que vai ressuscitar? Os justos. Quantos deles? Todos. Mas aqui não diz todos, aqui diz muitos. Vai ter algum ímpio que vai ressuscitar nessa ressurreição na primeira? Não. Mas aqui diz que uns vão ressuscitar para o quê?
para vergonha e horror eterno. Então não pode ser a primeira. Será que é a segunda? Depois do milênio vai haver a segunda ressurreição. Quem é que vai ressuscitar nela? Quantos? Todos, mas aqui diz muitos. Algum justo vai ressuscitar lá? Não, mas aqui diz que uns vão ressuscitar para a vida eterna. Então essa não é nem a primeira, nem a segunda ressurreição. Essa é uma ressurreição especial que vai acontecer durante a 7ª praga. É o início da batalha do Armagedon. E sabe quem é que vai participar dessa ressurreição? Lembra que eu disse no começo? Quando é que você ia encontrar os seus queridos, os seus amados que estão no sono da morte? É aqui que eles vão acordar. Não vai ser na volta de Jesus. Vai ser antes. Os participantes da ressurreição especial. O grande conflito, página 637. Todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo saem do túmulo glorificados para ouvirem o concerto de paz estabelecido por Deus com quem? Os que guardaram a sua lei. Queridos, o que é que diz Apocalipse 14, verso 13? O verso 12 termina a terceira mensagem angélica e o verso 13 diz assim: Então ouvi uma voz do céu dizendo, escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Bem-aventurado aquele que morreu na fé da terceira mensagem angélica, que alerta as pessoas contra o domingo e exorta as pessoas a guardarem o sábado, desde 22 de outubro de 1844 para cá. Irmãos, imagina aquelas pessoas. Aquelas pessoas venderam tudo o que tinham. Arrumaram sua vida com Deus, com o próximo, porque qual era a esperança delas? Ver a volta de Jesus, mas Jesus não veio. E você sabe o que aconteceu com aquelas pessoas? Elas se dividiram em 3 grupos. Um grupo abandonou completamente a fé, não quis mais saber de Deus, de igreja, de nada. Um segundo grupo continuou marcando dia e hora para a vinda de Jesus e acabou. Mas houve um terceiro grupo que continuou estudando para ver onde é que estava o erro. E perceberam que aquela profecia não se tratava da volta de Jesus, mas sim do início do juízo. E aquelas pessoas continuaram na fé em Deus. E todas elas dormiram sem ver a volta de Jesus. Mas o Espírito diz, são bem-aventurados. As suas obras os acompanham. Não viram a sua esperança ser realizada lá, mas vão ver agora. Vão sair do túmulo agora glorificados para ver aquilo que foi a razão da sua existência, a volta de Jesus. E da parte dos ímpios, quem é que vai participar dessa ressurreição? São 3 grupos. Primeiro, Apocalipse 1:7. Eis que vem sobre as nuvens e todo olho verá, até mesmo os que o ultrapassaram. Aqueles que furaram as mãos, os pés de Jesus, o soldado que o furou com a lança, o que bateu na cabeça dele para que os espinhos entrassem. Onde é que eles estão? Na sepultura, mas eles vão ver a volta de Jesus. Para que eles vejam o que é que tem que acontecer com eles antes da volta de Jesus. Tem que ressuscitar. Segundo grupo, Mateus 24:64. Respondeu-lhe Jesus, tu o disseste, entretanto eu vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Todos os sacerdotes, o sumo sacerdote, os fariseus, todos aqueles que tramaram a morte de Jesus, estavam nesse momento e Jesus disse para eles, olha, vocês vão me ver vindo no céu, mas como é que eu venho? Eu venho à direita de quem? Do meu Pai, eu não venho sozinho. Eu venho à direita do meu Pai. Mas por que o Espírito Santo não está lá? Porque Ele está aqui com você. Ele está dizendo, vem Senhor Jesus, o teu povo está pronto. Eles estão aonde hoje? Esses homens aí? Na sepultura. Para eles verem Jesus vindo, o que é que tem que acontecer com eles? Tem que ressuscitar. Olha o que a senhora White diz, o grande conflito, página 637. Até mesmo os que o traspassaram. Então esse será um grupo pequeno de pessoas. Os que zombaram e escarneceram da agonia de Cristo, esse já vai ser um grupo maior. Não é? Alguém cobre o rosto de Jesus e esbofeteia ele, diz aí quem foi que te bateu. Olha lá o rei dos judeus. Não é? Se você é Deus, desce aí dessa cruz. Olha,
não consegue salvar a si mesmo e quer salvar, liderar todo um povo. Vai ser um grupo maior. Os mais acérrimos inimigos de sua verdade, povo, aqui com certeza vão estar todos aqueles mencionados em Mateus 24, 64, e mais do que eles. Todos os inimigos do povo de Deus ao longo de todo o tempo, de toda a história, vão estar aqui. Eu acredito que sabe quem vai estar aqui? Eu acredito que Nero vai estar aqui. Esse monstro na história que matou a sua mãe. E que amarrava cristãos e prendia eles em estacas de madeira que ele colocava no seu jardim, untava eles com óleo e ateava fogo neles, e desfilava por entre eles com a sua carruagem, como se eles fossem postes a iluminar aquele jardim sombrio. Esse monstro vai estar aqui. Hitler vai estar aqui. Muitos outros vão estar aqui. E por que eles vão ressuscitar? Aqui está. Ressuscitam para contemplar o Senhor Jesus em sua glória e ver a honra conferida aos fiéis e obedientes. Que honra é essa? Agora acontecem duas coisas. Deus vai vindicar o caráter do seu povo. É como se Deus dissesse para eles assim: vocês estão vendo esse povo aí? Esse que vocês estão perseguindo? Vocês queriam matar agora? Vocês dizem que são cabeçudos aí, rebeldes, quadrados, fundamentalistas? Eles estão selados comigo. Estes aí é que são os meus filhos, eles me pertencem. Ninguém toca em um fio de cabelo deles. E uma outra honra, sabe qual é? Concerto de paz com os que guardaram a sua lei. Concerto de paz é o último evento antes da volta de Jesus. O que é o concerto de paz? As nuvens recuam e veem-se os constelados céus, indescritivelmente gloriosos em contraste com o firmamento negro e carregado de cada lado. A glória da cidade celestial emana de suas portas entreabertas. Aparece então de encontro ao céu uma mão segurando duas tábuas de pedra dobradas uma sobre a outra. Diz o profeta: os céus anunciarão a sua justiça, pois Deus mesmo é o juiz. Salmo 50, verso 6. Aquela santa lei, a justiça de Deus, que por entre trovões e chamas foi do Sinai proclamada como guia da vida, revela-se agora aos homens como a regra do juízo. A mão abre as tábuas e vêem-se os preceitos do decálogo, como que traçados com penas de fogo. As palavras são tão claras que todos as podem ler e podem mais do que ler. Desperta-se a memória, varrem-se de todas as mentes as trevas da superstição e heresia. E os 10 preceitos divinos, breves, compreensivos e autorizados, apresentam-se à vista de todos os habitantes da terra. Ele mais do que verão, eles compreenderão de que lado estavam e como estavam errados. Vai aparecer uma mão no céu. Essa mão segura as 2 tábuas da lei e os 10 mandamentos, e essa mão abre as tábuas, e todos vão poder compreender especialmente o 4º mandamento. Há pouco tempo atrás, Satanás apareceu e diz assim: olha, eu mudei a minha lei, em honra à minha ressurreição. E agora é Deus quem diz: ele é o pai da mentira e não há verdade nele desde o princípio. Aqui está a minha lei, na minha mão, imutável. A voz de Deus é ouvida no céu, declarando o dia e a hora da vinda de Jesus e estabelecendo concerto eterno com o seu povo. O grande conflito, páginas 639, 640. Deus agora diz para você o dia e a hora da vinda de Jesus. Eu não sei o que ele vai dizer. Não sei se ele vai dizer: olha, filho, eu vou voltar daqui 1 hora, daqui 1 dia, daqui 1 semana, daqui 1 mês, eu não sei. Mas uma coisa eu sei: você vai entender. E ali você vai saber o dia e a hora da volta de Jesus. Mas os ímpios não vão entender. Para eles a voz vai ser como o estrondo do mais forte trovão. Semelhantes a estrondos do mais forte trovão, suas palavras ecoam pela terra inteira. O Israel de Deus fica a ouvir com o olhar fixo no alto. Tem o semblante iluminado com a sua glória, brilhante como o rosto de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podem olhar para eles.
E quando se pronunciam a bênção sobre os que honraram a Deus, santificando o seu sábado, há uma grande aclamação de vitória. Eu vou encerrar aqui. Sabe por quê? Porque aqui eu encontro a resposta para a pergunta que fizemos no começo. O que foi que o apóstolo João viu acontecer com o povo de Deus durante a 7ª praga, que fez com que ele atendesse a ordem de Jesus e se lembrou daquilo que o Senhor Jesus havia dito, para que eles vigiassem, para que não fossem pegos de surpresa pela sua volta, e que fez com que ele colocasse esse apelo entre a 6ª e a 7ª pragas, antes que isso acontecesse. Sabe o que foi que ele viu? João vê agora distinto, separados, 2 grupos de pessoas. Um grupo composto, sabe por quem? Todos serão adventistas do 7º dia. Tem o seu rosto, o seu semblante iluminado, assim como tinha Moisés o seu rosto iluminado quando desceu do Monte Sinai com essas 2 tábuas da lei na mão. Sabe por quê? Porque vigiaram. Porque viveram um íntimo e vivo relacionamento com o Espírito Santo por todos os dias da sua vida. Eram verdadeiros adventistas do 7º dia. Aceitaram Jesus como seu Salvador, mas também aceitaram Jesus como seu Senhor. Permitiram que o Espírito Santo sentasse aqui no trono do coração e fizesse neles uma limpeza completa, tirando daqui todos os frutos da carne e substituindo pelos frutos do Espírito, que são os atributos do caráter de Cristo. Eles têm o caráter de Cristo, por isso pertencem a Deus. Não se contentaram com uma obra superficial. Viveram realmente a mensagem que pregaram. Mas João também vê um outro grupo, muito maior do que esse. E dentro desse grupo, sabe quem é que ele vê? Ele vê muitos outros adventistas do 7º dia, que agora tem que fazer assim, ó, e não podem mais olhar para os seus antigos irmãos. Sabe por quê? Porque viveram um cristianismo superficial, de aparência. Confiaram que a sua experiência inicial, no dia do batismo com o Espírito Santo, e fazer parte dessa igreja fosse o suficiente para alcançar a salvação. Viveram um cristianismo superficial, sem compromisso, de aparência. Se tornaram insabatistas. Vinham aqui no sábado como se fosse uma obrigação e como se com isso estivessem comprando a salvação. Não viveram um relacionamento íntimo e vivo com o Espírito Santo todos os dias da vida. Aceitaram Jesus como Salvador, é verdade, mas não aceitaram como Senhor da sua vida. Não permitiram que o Espírito Santo sentasse aqui no trono do coração e transformasse, tirasse tudo aquilo que o mundo oferece, aquilo que estava enraizado aqui e colocassem neles o caráter de Cristo. Eram que, como estátuas de sal, quiseram andar em direção ao céu, mas estavam assim olhando para o mundo. Cristãos, adventistas, mulas sem cabeça. O corpo estava aqui dentro, mas a cabeça, a mente, o desejo, o coração estava desejoso e ansioso de tudo aquilo que o mundo oferece. E como se não bastasse, ainda se esforçaram para trazer essas coisas aqui para dentro. Tem que esconder o rosto agora e não podem mais olhar para os seus antigos irmãos. Colocaram remendo novo em trapo velho, como se ser um cristão adventista do 7º dia fosse só eu colocar uma capa de santinho, de bonzinho e vir aqui à igreja no sábado. Mas por dentro, oferecendo a Deus um coração do diabo, cheio daquilo que o mundo oferece e desejoso daquilo que deveria ter ficado para trás e lá fora. Irmãos, por isso João coloca esse apelo ali, sabe por quê? Porque o livro do Apocalipse não é um livro selado.
A palavra de Deus diz: bem-aventurado aquele que lê, que ouve e que guarda as profecias desse livro. Aquele que vive aquilo que está aqui. Serão salvos. João vê isso, e agora então ele se lembra das palavras de Jesus, e ele faz um apelo, porque ele sabia, Jesus sabia que um dia você e eu estaríamos aqui, e muitos outros estariam em outros lugares, estudando essas coisas e compreendendo tudo isso. Então ele diz: não seja louco, não seja insensato, vigia, ore, estude, vive a mensagem que você prega, para que você não seja surpreendido nesse momento, porque ainda dá tempo. Ainda há oportunidade de salvação. A porta da graça ainda não fechou. Tudo que nós estudamos aqui nesses domingos resume-se a uma única coisa: a quem é que você vai entregar a sua adoração? Você vai entregar a Deus ou você vai entregar a Satanás? Não tem outro caminho. Ou você entrega a sua adoração a Deus ou você já entregou a Satanás. Eu pergunto para você, de que lado você vai estar? Daqueles que vão ter o rosto resplandecendo e brilhando, porque foram genuínos adventistas do sétimo dia, ou daqueles que vão ter que esconder o rosto, porque se tornaram insabatistas, e guardar o sábado não salva ninguém. Quem salva é Cristo. De que lado você vai estar? Se você quiser estar do lado daqueles que vão ter o seu rosto brilhando e resplandecendo, então você precisa saber que apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberem o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, esses surpreenderão o enganador em seu disfarce. Para todos virá o tempo da prova. Pela cirandagem da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros crentes adventistas do sétimo dia. E Jesus faz um apelo para você nessa noite. Acha-se hoje você, o povo de Deus, tão firmemente estabelecido em sua palavra que não vem a ceder à evidência de seus sentidos? Apegar-se-á nesta crise você a Bíblia e a Bíblia só? Sendo possível, Satanás os impedirá de obter o preparo para estar em pé naquele dia, disporá as coisas de tal maneira a lhes obstruir o caminho, embaraçá-los-á com os tesouros terrestres, fá-los-á levar um fardo pesado, cansativo, a fim de que seu coração se sobrecarregue com os cuidados dessa vida e o dia da prova venha sobre você como um ladrão. Jesus faz um apelo a você nessa noite. Acha-se você tão firmemente estabelecido na palavra de Deus, a ponto de não ceder nem mesmo à evidência dos seus próprios sentidos? Apegar-se-á você, nesta crise, a Bíblia e tão somente a Bíblia só? Vigie. Tenha um relacionamento vivo com o Espírito Santo todos os dias, através da oração, do estudo da Bíblia, e viva a mensagem que você prega. Se você quiser estar do lado daqueles que vão resplandecer como o rosto de Moisés resplandecia, prepare-se, porque Jesus está voltando. Que Deus te abençoe. O que se passa dentro de mim, Ele sabe. Se eu chorar ou se eu sorrir, Ele sabe. Entre nós não existe nenhum segredo. Me faz feliz cuidar de mim, da minha vida. Santo Espírito, meu Deus, meu fiel intercessor, minha esperança eterna, meu melhor amigo, vem renova minha fé, quero voltar ao primeiro amor. Santo Espírito, meu Deus, me
meu Salvador. Se estou triste ou abatido, Ele sabe. Se estou em momentos difíceis, Ele sabe. Ele conhece todos os meus pensamentos. Não me deixa só, está comigo todo momento. Santo Espírito, meu Deus, meu fiel intercessor, minha esperança eterna, meu melhor amigo, vem, renova minha fé, quero voltar ao primeiro amor. Santo Espírito, meu Deus, meu Salvador. Santo Espírito, meu Deus, meu Salvador. Meu sonho, irmãos, e de vocês também, é ver o nosso Jesus voltar. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Nós vamos ver Jesus descer em glória. Amém. Podemos nos levantar para a oração. Querido Deus, nós estamos, meu Deus, com o nosso coração apreensível, mas em paz, porque sabemos, meu Deus, que pelo poder do Espírito Santo, os teus filhos todos serão selados para a tua honra e glória. Não importa, Jesus, o que vier nos acontecer, segura as nossas mãos, para que possamos ser aquilo que tu quer que nós sejamos. Nós não temos força e poder para nada, Jesus, mas nós confiamos no sangue do Senhor Jesus por nós na cruz. Ali o inimigo foi vencido, Senhor. Agora o que vier para frente, Pai, não temos nada a temer, porque sabemos que o Senhor está ao leme da vida dos teus filhos. Louvado seja o teu nome, para sempre, Pai. Muito obrigado por tudo, te agradecemos em nome do Senhor Jesus. E queremos te pedir, meu Deus, uma bênção especial, porque para nós, Senhor Deus, essa semana é desconhecida. Mas, por favor, Jesus, cuida da vida de cada filho teu aqui, protege, meu Deus. Nos dá a paz no nosso coração de que estamos no caminho certo e que tu está cuidando de cada filho teu. Muito obrigado pela mensagem que tivemos essa noite. E que fique no profundo do nosso coração, para que possamos, meu Deus, ser pessoas melhores e honrar o teu santo nome. Te rogamos em nome de Jesus. Amém, Pai.